Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, eu quero trazer hoje esta reflexão baseada nesse texto, pois é um texto muito importante que ocorre exatamente enquanto o Senhor Jesus ele dava as últimas instruções aos seus discípulos, e como ele estava indo para o Pai, enfrentaria a morte, ressuscitaria e ia para o Pai. Então Jesus estava ali frisando o fato de ser ele o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, o caminho que leva ao Pai, uma vez que ele estava tendo ali uma das últimas oportunidades com os seus discípulos. E sabendo que muitos falsos profetas se levantariam, falsos cristos, falsos messias, falsos apóstolos, o Senhor Jesus de antemão passa a enfatizar que Ele é aquele que o Pai elegeu, que o Pai escolheu. Ele não diz apenas que é mais uma vara, mais uma videira, Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Existem muitos que se colocam como videiras, muitos se colocam como salvadores, muitos se colocam como o caminho. Só que Jesus disse: a videira verdadeira sou eu. E antes um pouco, nas instruções, Jesus ele se coloca ali como uma semente, falando sobre a sua morte e ressurreição. Ele disse que se a semente cair na terra e não morrer, ficaria só, mas se morresse daria muito fruto. Ele estava explicando que o fato da semente estar sob o solo, ela não vai dar fruto, ela não vai germinar, ela não vai produzir, não vai gerar uma árvore. Só que se essa videira ela foi enterrada, simbolizando o sepultamento, e ali sair já como uma árvore, como uma planta para crescer e dar fruto, então daria vários frutos. Agora Jesus se coloca aqui como a videira verdadeira, uma vez que muitos antes de Cristo já diziam que era o Messias, e depois em Cristo muito mais se levantariam dizendo que era o Messias, ou que tinha a palavra ou a solução para o pecado da humanidade. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o local certo de estarmos. Em seguida ele diz: o meu Pai é o lavrador ou o agricultor. Nós bem sabemos que o agricultor é aquele que planta, ou seja, quem envia o filho à terra é o Pai. O Pai é que zela pelo ministério do Filho, que testifica do Filho, que cuida. Jesus ele deixa muito claro no versículo de número 2, pois ele diz que o Pai, ele pega aquelas varas que não estão dando fruto e poda e corta. É o Pai que zela pelo ministério do Filho, que testifica do Filho, porque foi o Pai que plantou, e o Pai é o agricultor, aquele que envia o Filho à terra. Jesus aqui ainda nessa parábola, comparando-se a essa videira verdadeira, ele diz que o Pai tira as varas que não dão frutos, e todo mundo que conhece, que tem noção de agricultura, sabe que as árvores secas só servem para atrapalhar
Então elas são podadas, e aquelas que ficam, elas são limpas e dão mais fruto ainda, precisam ser cortadas para dar fruto. Nisso nós aprendemos que todo aquele que não está em Cristo não tem vida com Deus. Aquele que não tem Jesus como Senhor, como Salvador, ele não está ligado ao Pai, ele não está ligado ao Filho, e também não está ligado ao Espírito Santo. Aquele que não está em Cristo não é o diabo que tira, é o próprio Pai que tira, é o próprio Pai que rejeita. E nós devemos saber que aquele que está no Filho, o Pai cuida, o Pai limpa, para que ele dê mais fruto ainda. Deus exige que demos frutos para Ele. O texto no versículo 2 diz que o Pai limpa para que dê mais fruto. E depois Jesus explica: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O modo do Pai trabalhar em nossa vida e limpar a nossa vida, Jesus explica no verso 3, é pela palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra, que dá lugar à palavra, que pratica a palavra, ele tem o seu coração purificado pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, não é uma palavra de homens, uma palavra infrutífera. Coloque qualquer livro, pode ser de Machado de Assis, de Eça de Queiroz, de Monteiro Lobato, de qualquer autor humano, em um presídio, e distribua para cada preso ler durante um ano. Volte depois desse ano e olhe quantas pessoas tiveram a sua vida transformada. Agora coloque a Bíblia, permita que os presos leiam todos os dias durante um ano, e acabando esse ano volte lá e você vai ver o resultado. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, e todo aquele que ouve o Evangelho, é por isso que nós vemos na Bíblia o diabo tentando impedir das pessoas ouvirem a palavra, quer seja por meio da desatenção, quer seja por meio da oposição. De todas as formas o inimigo quer que a gente não ouça a palavra, porque ela é aquela a quem Deus usa para lavar o coração dos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus traz uma mensagem para nós no versículo 4. Ele diz: está em mim e eu em vós. Olha que interessante. Não basta nós dizermos que estamos em Cristo, Ele tem que estar em nós também. E ele diz: como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Olha que interessante, isso é a coisa mais óbvia. Se quebrarmos o galho de uma árvore, esse galho não pode subsistir, não pode sobreviver sozinho. Se cortarmos um dedo da mão, ele não pode sobreviver, ele vai apodrecer e vai morrer. Da mesma forma, um galho se quebrado da árvore, ele não conseguirá viver. Assim somos nós se não estivermos em Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não for a fonte da nossa vida, se nós não estivermos ligados a Ele, como a árvore está no tronco como o galho está no tronco da árvore, nós jamais poderemos ter vida, jamais poderemos resistir ao mal. Por isso nós devemos estar cada dia mais ligados ao Senhor, a Jesus. Ele é a videira verdadeira. Muitos querem estar plantados em outras árvores, mas a videira verdadeira que o Pai plantou, que o Pai enviou, que o Pai cuida, que o Pai poda, que o Pai protege, é Jesus. Podemos estar ligados à denominação, podemos estar ligados aos apóstolos de alguma maneira, podemos estar ligados a qualquer instituição, quer seja religiosa, secular, qualquer uma, mas se não estivermos ligados em Cristo, jamais poderemos ter vida espiritual e também chegar ao céu. O versículo de número 5, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a videira, vós as varas. Eu acho muito lindo porque ele já expressa quem é que manda.
Ele já diz quem é a fonte da vida. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são varas, vocês são galhos. Ele mostra sua soberania, sua superioridade para com os seus servos. Nós somos maiores do que Jesus. O servo não é maior que o seu Senhor. Está em Mateus 10, 24 e 25. Muitos querem regalias, muitos querem privilégios maiores do que a que o nosso Senhor Jesus não teve aqui na terra. Mas ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto. Quando nós observamos aqueles que abrem a boca e se dizem cristãos e não percebemos os frutos que Deus exige, às vezes nós nos perguntamos: será se essa pessoa de fato está em Cristo? Ou será se essa pessoa apenas está dizendo que está em Cristo? Porque uma coisa é fato, Jesus deixou claro: se alguém estiver nele e ele estiver nesta pessoa também, essa pessoa vai dar fruto. É impossível não dar fruto. Jesus diz aqui no versículo 16: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, eu vos nomeei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto permaneça. Existem muitos textos bíblicos que dizem e citam frutos que Deus requer em cada um de nós, como por exemplo, o primeiro fruto que deve ser dado talvez seja o que João Batista pregou em Mateus capítulo 3, versículo 7, e Lucas 3 e 7 também. Ele disse: produzam frutos de arrependimento. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos dar, o primeiro fruto que devemos dar é se arrepender. Não é remorso, é se arrepender, é abandonar o mal, é abandonar o pecado, é voltar-se para Deus. Envolve uma transformação mental. Não é apenas da boca para fora, é uma transformação mental. É um desejo de abandonar o mal e passar a seguir com Cristo. É o primeiro fruto que devemos dar. Em segundo lugar, a Bíblia também fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E ele diz assim: contra todas essas coisas não há lei que as condene. Quem pratica essas coisas certamente agradará ao Pai e consequentemente chegará à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Poderíamos recitar outros textos também, fruto de justiça, em Filipenses 1 e 11. Devemos praticar a justiça de Deus. Romanos 6 e 22, olha que lindo, Paulo diz: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, vocês têm agora o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Fruto de santidade, devemos demonstrar que de fato somos. Aliás, a raiz da palavra fruto traz esse sentido de prova de ou resultado de. Se eu estou arrependido, devo provar com minhas atitudes que estou arrependido. E a atitude é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Há exemplos nisso também. Zaqueu, quando ele estava recebendo a visita de Cristo Jesus, e ele era malquisto por ser chefe dos publicanos, mas ele disse: Senhor, eu vou repartir os meus bens com os pobres, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se eu tiver defraudado uma pessoa, restituirei quadruplicadamente. Ou seja, as pessoas que ele havia de alguma maneira extorquido ou exagerado na cobrança de impostos, ele iria restituir e daria 4 vezes mais. O fruto do arrependimento, aquele que está lá em Ezequiel, se não me foge a memória, 33, a partir do verso 14, quando o Senhor diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá. Se esse ímpio se arrepender, se converter do seu pecado e praticar a justiça, devolvendo o ímpio o penhor e pagar o furtado, não entrará em condenação.
e não virão em memória todas as maldades com que fez, juízo e justiça fez, certamente viverá. Então o fruto é isso, eu devo mostrar que de fato eu sou, ou eu fiz, ou eu estou dando esse fruto. Não é uma coisa apenas verbal, é uma atitude. Nesse caso, Jesus disse: se aquele que está nele, e ele, quando estiver nessa pessoa, dará não poucos, mas muitos frutos. Todos esses frutos de arrependimento, santidade, justiça e também o fruto do Espírito Santo, isso deve fazer parte da vida de um verdadeiro servo de Deus que está ligado a Cristo. Em seguida, Jesus disse: porque sem mim nada podereis fazer. O que podemos fazer sem Jesus? É Ele que dá o Espírito. A palavra é dele, que nos guia, que nos rege, que é o manual de fé e prática. É Jesus que envia os seus anjos para nos proteger. É Jesus que nos dá a maravilhosa graça salvífica e também que opera o querer efetuar, como está lá em Filipenses. É o Senhor Jesus Cristo que dá o ar que respiramos. É o Senhor Jesus Cristo que distribui dons espirituais pelo seu Espírito. Tudo é dele, por ele, dele procede e é para a glória dele. Não podemos fazer nada sem ele. E da mesma forma que uma árvore, se desligar-se de um galho, esse galho seca e morre. É qualquer pessoa, qualquer um, sem exceção. Se não estiver ligado com Cristo, ele vai morrer. Finalmente, o versículo 6 diz aquilo que é o óbvio: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Mas bem sabemos, quem vive na vida de agricultor sabe, todos os anos precisa brocar aquelas árvores que estão ali apenas atrapalhando aquelas que vão, o terreno de será plantado tem que ser arrancada, elas têm que ser queimadas para dar espaço para que a plantação venha realmente a existir, a virar uma realidade. Então toda árvore, ou todo galho também, que ele não está na árvore, ele sempre é tirado e lançado fora, serve apenas para fazer fogueira. Essa é a parábola, é a comparação que Jesus está fazendo com aquelas pessoas que não estão ligadas a Cristo. É claro que de maneira poética, em uma parábola, parece nem ser tão profundo ou pesado, mas isso é algo tão profundo. Jesus disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, excluído do reino de Deus. Pode passar, digamos que uma árvore tem 100 anos. Se ele tiver passado 90 anos ou 99 anos ligado àquela árvore, se aquele galho quebrar, ele imediatamente tem que ser tirado, lançado fora, não serve mais para nada, a não ser para ser queimado. Como a vara, e secará, olha só, secará, viverá uma vida seca, vazia, uma vida sem sentido. Se não estivermos ligados a Cristo, irmão, qual é o sentido da nossa vida? Não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, nem qual a razão da nossa existência. Qual é a graça de viver sem Deus, satisfazendo as vontades do nosso próprio inimigo? Esses que colhem e lançam no fogo são os anjos. Podemos fazer um paralelo com aquela parábola do joio e do trigo. Jesus dará ordens para que os seus anjos venham sobre a terra para castigar todos aqueles que não estão ligados na videira verdadeira. Será colhido e será lançado no fogo e arderão. Que a gente possa refletir nessa mensagem e que a partir de hoje não vamos viver uma vida vazia, uma vida seca, vamos estar ligados a Cristo. Às vezes podemos abrir os olhos e ser tarde demais, mas hoje, você que está ouvindo esta palavra, você pode dizer: Senhor, eu quero estar ligado contigo, eu quero ter comunhão, eu quero estar no Senhor. Ore ao Senhor Jesus, peça misericórdia, peça graça, pois Ele disse que aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Porém, a Bíblia também diz que só encontramos a Deus se buscarmos Ele de todo o coração. Não é uma simples oração, mas é uma oração
de coração quebrantado, contrito, pois a Bíblia diz também que Ele não resiste ao coração quebrantado e contrito. E fique a cada dia mais ligado com o Senhor Jesus Cristo e que Ele, o Todo-Poderoso, abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.